O pão nosso de cada dia, nossa meditação diária na Palavra de Deus. Especial Hebreus com Pastor Sinésio Santos. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui Pastor Sinésio e mais uma edição do Pão Nosso de Cada Dia, especial Hebreus. Hoje com a nossa aula de número 7. Lembrando que durante essas aulas você pode participar do canal, enviando perguntas sobre o Hebreus ou sobre qualquer outro assunto. Use a nossa página no Facebook, o Apocalipse Sem Mistérios, ou por meio do próprio canal A Palavra Responde. Ou você pode ainda usar o Instagram, tá? Tem links aí, tem QR Codes para facilitar o seu acesso e assim por diante. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui Pastor Sinésio, um recado muito importante para você. Durante a quarentena, eu publiquei 61 aulas baseadas no meu livro A Bíblia Sem Mistério, Apocalipse. Agora, terminadas as aulas, eu gostaria de oferecer a vocês a oportunidade de adquirirem esse material, o comentário versículo por versículo do Apocalipse, com introdução à escatologia, com um desconto significativo e sem frete. Sim, é isso mesmo. Você pode adquirir esse livro com 20% de desconto e sem frete para todo o Brasil. Como? Muito simples. Acesse o link que está aqui na tela ou pelo WhatsApp também. Os primeiros 20 compradores vão receber também outro livro meu, Primícias, a Oferta Sacerdotal. Portanto, não perca tempo. Acesse já o link, ou me procure nas redes sociais, ou pelo WhatsApp e reserve já o seu exemplar. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa e a sua família. Tchau, tchau. Muito bem, queridos, vamos continuar com a nossa aula aqui. Na reflexão anterior, na nossa aula anterior, nós estamos com o tema Cristo superior a Moisés. E a primeira aula disso aqui foi a superioridade de Cristo, os versos 1 ao 6. Hoje, dando continuidade ao processo, nós vamos falar sobre a advertência contra incredulidade. O autor vai nos advertir contra a incredulidade. Então, hoje, Epístola aos Hebreus, Cristo superior a Moisés, advertência contra a incredulidade. Depois de apresentar, num dos capítulos iniciais, a superioridade de Cristo em relação na revelação trazida, em relação aos anjos, na encarnação providencial e necessária, em relação a Moisés, o autor continua as suas exortações e pregações para os seus destinatários, imediatos, no caso, e remotos. No caso, nós aqui, a Igreja de Cristo. A primeira exortação, nós vimos, foi um apelo contra a negligência. Agora, ele aborda a questão da incredulidade. Versículo 7 diz: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Verso 8: Não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto. Essa é uma citação do Salmo 97, do versículo 7 ao 11. E o autor aqui ele coloca como sendo palavras do Espírito Santo para nós, para aqueles que estão lendo a Epístola aos Hebreus. No versículo 9, ele diz assim, Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Portanto, o autor vai lançar mão de um exemplo negativo dos israelitas para falar sobre essa questão da incredulidade que pode nos atingir nos dias de hoje. Os israelitas tentaram e provocaram a Deus, endureceram-se contra a sua voz. E isso, apesar de durante 40 anos virem as obras de Deus. O autor enfatiza isso nessa questão. Olha que coisa interessante. O fato de nós vermos sinais, vermos milagres de Deus, não é uma garantia que o nosso coração vai estar rendido a Ele. Isso é bem interessante. E por que nós devemos evitar esse erro a todo custo? Ele vai agora explanar essa questão. Verso 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus
caminhos. E no verso 11, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Ou seja, os israelitas colheram coisas terríveis do seu endurecimento, da sua incredulidade, da sua desobediência. E sobre tudo isso o autor nos exorta nesses poucos versículos dessa segunda sessão. E como nós podemos evitar cair no mesmo erro deles? Ele vai nos mostrar aqui um caminho simples e básico para que isso seja feito. Ele começa a ensinar isso a partir do verso 12 que diz: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. O texto do Salmo 95, que nós lemos agora há pouco, nos versículos iniciais, tornam vívidas em nossas mentes as ações de Israel no deserto. Tá? Mesmo depois dos 40 anos, quando já estavam instalados em Canaã. Vai nos lembrar o endurecimento. Eles não ouviram a voz de Deus, eles se endureceram contra o Senhor, eles desobedeceram. Nós somos exortados a lutar contra nossos ímpetos, contra a nossa natureza carnal, a qual nos leva à maldade, à infidelidade. Nós veremos que a falha dos israelitas, em tempos anteriores, se deu em virtude da incredulidade. Quando a incredulidade nos atinge, olha o que eu coloquei aqui, ela amarga o nosso coração, nos torna infiéis, e isso nos leva ao pecado, e o pecado causa divisão entre nós e o nosso Deus. Assunto que o profeta Isaías fala no capítulo 59, versos 1 e 2. E essa luta contra essa natureza caída não é uma luta individual. O autor nos ensina a fazer isso de uma forma colaborativa. Olha o que ele diz no versículo seguinte. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ele estimula, portanto, uma exortação mútua. Exortai-vos uns aos outros. No caso aqui, um encorajamento mútuo, corrigindo-se mutuamente e levando um ao outro ao aperfeiçoamento. E todos assim atingem a perfeição, o caminho rumo à perfeição diante de Deus. Na Epístola aos Colossenses, o apóstolo Paulo fala uma coisa bem interessante e que tem a ver com isso aqui. Olha o que ele diz. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no vosso coração. Colossenses 3:16. O apóstolo Tiago também faz uma menção sobre esse tratamento mútuo, onde ele diz: confessando as vossas culpas uns aos outros, orando uns pelos outros para que sareis. Então, a forma como o autor quer que nós atinjamos esse propósito não é lutando sozinhos. Tanto nesse texto como em Romanos 5,14, o apóstolo exorta o nosso relacionamento e ele deve produzir aperfeiçoamento no corpo de Cristo. Nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E aqui nós temos a causa principal desse endurecimento do nosso coração, que torna o nosso coração insensível, o pecado, a sua natureza enganosa. O pecado, ele é tão cruel que mesmo o ser humano, conhecendo os seus caminhos, as consequências de determinadas atitudes na vida dos indivíduos, na sua vida, ele não se intimida em trilhar as mesmas sendas perigosas. O pecado, ele é extremamente enganoso. Isso a palavra de Deus deixa muito claro ao longo de todos os ensinos que ela nos traz. Continuando, verso 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança. Aqui o autor nos relembra o que ele já falou no versículo 6, que nós vimos na reflexão anterior. A participação da vocação celestial condiciona-se à perseverança, à retenção da nossa confissão, da nossa crença, dos princípios no nosso coração. E isso até o fim, nós temos que permanecer. O que mais? E os versos finais desse tópico aqui vão nos mostrar 3 características acerca dos rebeldes. Vamos ver quais são elas, começando primeiro pelo texto.
O verso 15. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Portanto, havendo ouvidos alguns, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. A primeira característica dos rebeldes, eles são os que provocam a Deus com seus atos e atitudes. Essa é a primeira característica. E continua. Verso 17. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? A segunda característica dos rebeldes, o pecado os enganou e os endureceu. A ira de Deus se manifesta contra aqueles que o tentaram, que o provocaram. E a evidência do seu pecado foi o fato de eles terem perecido lá no deserto. Toda aquela geração que sai do Egito, exceção feita a Josué e Calebe e aos filhos que nasceram no deserto, evidentemente, toda aquela geração perece no deserto. E o verso 18. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes. A terceira característica, portanto, dos rebeldes, desobediência. Tá? O grupo que ficou fora de Canaã, como eu disse agora aqui, foram que por causa do pecado desobedeceram a Deus e aos seus mandamentos. A gente vê a tragédia que foi esse comportamento dos israelitas na travessia do deserto. E finalmente o verso 19 diz: e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Finalmente temos a causa primária. Chegamos à causa primária aqui de todos os problemas gerados pelos rebeldes no deserto. A incredulidade. Esse quadro que ele tem aqui ao lado mostra que a incredulidade ela é resultado de um processo, resultado de uma situação onde o coração do homem vai se afastando de Deus por diversas situações. A incredulidade é resultado de um coração endurecido. O endurecimento, nós vimos, é causado pelo pecado. O pecado é resultado da desobediência à voz de Deus. Portanto, nós temos aqui a receita para não cairmos nos mesmos erros dos israelitas. E que, infelizmente, às vezes continuamos e persistimos nas mesmas coisas. Mas o autor nos ensina, se nós queremos evitar o que aconteceu com eles, de perecermos na nossa vida espiritual, perecermos na presença de Deus, aqui está a forma como nos conduzirmos. Agora é hora de nós falarmos com o nosso Deus. E acho que uma das coisas que nós precisamos sempre dele é que ele nos mantenha vivos e acesos na sua presença. Que a nossa chama nunca se apague. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, mais um dia que o Senhor nos concede, mais um momento, Pai, para estar na Tua presença, para aprender das Tuas coisas, Senhor. Deus, e hoje aqui nós estamos diante de uma advertência bastante séria, Pai, e que pode nos acometer a qualquer instante. A questão, Deus, da incredulidade, a incredulidade que nos leva a perder as Tuas promessas, ficar fora daquilo que o Senhor desenhou, construiu para nossas vidas. Pai, vimos que um dos principais perigos aqui é o pecado que nos endurece, o pecado que nos faz resistir à Tua voz, Pai, a desobediência, Deus eterno. Senhor, nos ensina a orar, nos ensina a vigiar, Pai, em todo o tempo, para que não caiamos nesses caminhos de erro, nesses caminhos que vão nos privar das Tuas coisas, Pai. Guarda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, guarda a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Pai, livra-nos de todo mal, livra-nos de toda tentação e livra-nos de provocar a Tua ira, de tentar ao Senhor, como eles tentaram também, Deus. Ó Pai eterno, seja conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, sua família. Muito bem. Próxima reflexão, continuamos e fecharemos esse tema Cristo superior a Moisés, falando sobre o descanso sabático para o povo de Deus. Descanso, inclusive, que alguns perderam no passado.
Aula muito importante. Conto com a sua presença aqui, conto com vocês assistindo mais uma etapa. Tchau, tchau.